Olá, saudações pedagógicas para você que encontrou esse conteúdo por aqui, chegou por aqui no momento certo, na hora exata, para conhecer muito mais sobre a pedagogia, a educação infantil e, claro, por aqui, como sempre, professora Renata Glória, aquela apaixonada por pedagogia, pela educação da primeira infância e, claro, apaixonadíssima por te ajudar a realizar o sonho de decolar na tua carreira, de conquistar os seus objetivos. E eu sei bem que você deseja o ingresso no magistério público, então vamos embora junto. Olha só, o tema hoje é super importante, mas antes de iniciar esse bate-papo pedagógico, eu quero te fazer um convite para seguir lá as redes sociais. Nós sempre temos muitos conteúdos importantes, coisas que vão te ajudar realmente a ativar o modo turbo do teu cabeção pedagógico e aprender o que definitivamente você precisa para alcançar tudo que você quer nessa tão linda carreira da educação. Olha só, não esquece de seguir lá no Instagram, @professora Renata Glória, e se inscrever lá no canal do YouTube Pedagogia Podcast. Nós temos o compromisso de compartilhar os mais interessantes conteúdos, aquilo que você precisa ter sempre na ponta da língua para chegar lá no Olimpo Pedagógico. Então, olha só, vamos parar de blá, 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 vamos embora, porque, como eu disse, hoje tem coisa importante para ativar o modo turbo do teu cabeção pedagógico. Olha só, o nosso tema é muito importante e inovador. Você já ouviu falar sobre intencionalidade educativa na educação infantil? Professora, eu não acredito, daqui eu não saio, porque todo dia, toda hora eu escuto falar sobre essa coisa de intencionalidade educativa, mas ninguém nunca conseguiu me explicar o que é isso e principalmente qual a diferença de intencionalidade para objetivo. Esse conteúdo é para você que está com essa dúvida aí e que ainda não encontrou ninguém para te ajudar a responder estas questões. Quando nós falamos em intencionalidade educativa, principalmente na educação infantil, onde esse termo, essa palavra, tem sido cada vez mais utilizada, e como eu falei, pegando todo mundo de surpresa, o comum é associarmos aos antigos objetivos. Eu, particularmente, tenho 30 anos na carreira do magistério, exatamente 3 décadas dedicadas a essa linda carreira. E quando eu fiz o magistério, na década de 90, era muito comum os professores nos ensinarem sobre os objetivos gerais e os objetivos específicos. E era isso que precisava saber para fazer um bom planejamento pedagógico. Nas últimas décadas, sobretudo com a influência da abordagem da cidade de Reggio Emilia, da abordagem pedagógica construída por Loris Malaguzzi, aqui no Brasil tem sido mais utilizado o conceito de intencionalidade educativa. E aí, qual é a diferença? Primeiro ponto, é preciso saber que realmente são conceitos diferentes. Objetivo uma coisa, intencionalidade educativa outra, certo? Muito bom. E aí a gente pensa o seguinte, olha só, o que são objetivos? Vamos fazer uma metáfora aqui. Vamos pensar o seguinte, que você planejando, o semestre, um ano, os próximos meses da sua vida, você diz assim, eu tenho o objetivo de voltar a estudar. É um objetivo, eu quero voltar a estudar, certo? Muito bem. Para que você atinja o seu objetivo, é importante que você dê uma série de pequenos passos, porque senão esse objetivo nunca será atingido. Você percebe, então, que o objetivo, ele trata a respeito do que fazer. Já a intencionalidade, ela se concentra naquilo que eu quero proporcionar para atingir esse objetivo. Então, por exemplo, eu sei que eu quero voltar a estudar. Objetivo. Quais são as minhas intencionalidades para que isso aconteça?
Então, vou reorganizar a minha rotina para encontrar um tempo para me dedicar aos estudos. Eu vou entender melhor quais são os temas, as áreas que eu me interesso e que quero estudar. Vou decidir em que modalidade, por exemplo, vou estudar, se online, se presencial, se vou estudar de modo autodidata ou com alguma orientação, enfim, eu vou tomar uma série de decisões para atingir aquele objetivo. Ou seja, quando falamos em intencionalidade, nós estamos sempre falando a respeito do que vamos proporcionar para atingir um objetivo ou, quando se fala em educação, os objetivos educacionais. E aí que mora a confusão, porque nós acreditamos sempre que quando falamos de prática pedagógica, de trabalho do professor, de planejamento, o nosso papel é decidir o tempo inteiro o que as crianças, os bebês, farão. Então, nós vamos pensar assim no planejamento. Olha, eu vou propor a atividade tal porque quero que os bebês e as crianças tenham experiências com texturas. Então, eu quero que eles toquem texturas. Percebe que você está dizendo sobre o que os bebês irão fazer. Você está determinando. Tá bom. E como que eu faço para transformar esse raciocínio em intencionalidade educativa? Vamos lá, presta bastante atenção. Olha só, seria você pensar da seguinte forma: bem, eu sei que bebês e crianças têm o direito a aprender e a se desenvolver em diferentes dimensões que os constituem, certo? A dimensão social, cultural, sensorial, cognitiva e todas as outras. Quando eu falo da dimensão sensorial, eu preciso oportunizar experiências para que esses bebês e essas crianças possam ter esta aprendizagem, este desenvolvimento mais aguçado, mais potencializado. E aí, então, eu vou criando as possibilidades através do meu planejamento para que eles possam se encontrar com as coisas do mundo. E nesse exemplo que eu dei, seriam, então, objetos, texturas, para que eles pudessem, então, explorar, pesquisar e conhecer. Observa que há uma diferença importante entre intencionalidade e objetivos. Quando falamos de prática pedagógica nos últimos anos, nós temos que compreender que essa linearidade. E o que é linearidade? Uma linha reta entre objetivo e o que é proposto já vem sendo criticada e debatida há muito tempo, porque nós acreditamos, os estudos que nos ajudam a compreender o desenvolvimento humano, nos ensinam que o humano não aprende e se desenvolve numa única reta, numa única direção. O conhecimento é uma sucessão de idas e vindas. Por isso, Loris Malaguzzi comparou o conhecimento como um emaranhado de espaguete. Por quê? Porque vai e vem, vai e vem. É só você pensar como você, professora, como você, professor, conhece algo. Não é do dia para a noite, nem numa primeira experiência. Você vai se relacionando, indo, voltando, avança, retroage, espera um pouco, reflete, se aproxima, se distancia e aí sim você constrói o conhecimento sobre aquilo que deseja. As crianças, os bebês, desde bem pequenos, são exatamente assim. Então, é claro que intencionalidade educativa está articulada a todas essas ciências, a todos esses saberes pedagógicos que estão mais focados no papel do adulto, em oferecer as condições mais adequadas, ao invés de determinar o que bebês e crianças farão
pontualmente nessa linearidade, objetivo e atividade. E eu quero dizer uma coisa para você. Não adianta, a mim você não convence com esse negócio de só trocar o nome das coisas e dizer que está fazendo diferente, certo? Isso não cola. Não adianta falar de intencionalidade se o raciocínio do seu trabalho pedagógico está voltado lá na linearidade dos objetivos, certo? Muito bem. Então, por aí, você já entende que nós temos muito conteúdo, muita coisa para entender, muita coisa para estudar, e por isso que quero que você esteja aí com o seu modo turbo do cabeção pedagógico ativado, para não perder nenhuma informação importante. Como eu expliquei, é importante que a gente retome de onde tudo isso saiu. Não é? Essa renovação pedagógica, da qual a intencionalidade educativa faz parte, essa mudança de pensamento na educação, onde o papel do professor e o papel da criança, não é, também são alterados, são pensados de forma diferente. Nós precisamos, para compreender isso, ir até o norte da Itália, numa pequena cidade de nome Reggio Emília, e lembrar de um educador maravilhoso, salve Loris Malaguzzi, que na década de 40 começou essa revolução pedagógica por lá. E tão revolucionária que foi, que se transformou, aliás, na maior referência pedagógica para a educação da primeira infância até os dias atuais. E aqui no Brasil, se pensarmos que desde o Ministério da Educação até as principais redes municipais de ensino, toda a nossa política de 0 a 5 anos está entrelaçada, interligada, de mãos dadas com a abordagem de Reggio Emília, com as pedagogias participativas, que buscam o quê? A construção de uma outra pedagogia. Anota isso, por favor. É isso que você precisa saber. Falar em intencionalidade educativa, quando se trata de educação infantil, significa dizer o seguinte: é preciso construir uma outra pedagogia, um outro jeito de pensar, um outro jeito de fazer, a partir de outras bases teóricas, e aí nos encontramos principalmente com a sociologia da infância. Mais uma, professora, assim o meu cabeção não aguenta. Eu digo sempre para todo mundo, principalmente ficando muito preocupada com um monte de gente por aí que ensina que educação é sempre a mesma coisa. Então, se a professora quer prestar um concurso público, estuda por palavras-chave. Se a professora quer fazer um bom planejamento, compra lá um PDF, um manual com não sei quantos exemplos de planejamento, como se a educação fosse uma receita pronta. E aí, a gente sabe que não é assim, que as pessoas acabam prometendo coisas que, de verdade, no dia a dia da escola, no dia a dia da educação, a professora não vai conseguir se sentir segura, apoiada, inspirada com aquilo que ela está tendo acesso. Então, é importante que a gente entenda que é preciso, sim, ter referências, e eu vou dar exemplo prático aqui, tá bom? Eu vou dar exemplo prático sobre como abordar a questão da intencionalidade educativa, mas nós não podemos fugir de seus fundamentos teóricos, até para que você possa aprender a pensar e fazer, e não só fazer de modo aleatório. Muito bem, eu falava sobre a sociologia da infância, não é? O que é esta sociologia? Então vamos pensar o seguinte: quando falamos a palavra sociologia, se dividirmos sócio de um lado, logia do outro, sócio significa o quê? Grupo, coletivo, comunidade. Logia, estudo, ciência que estuda. Então, sociologia é a ciência que estuda
grupos, comunidades, coletivos. E a da infância? Estuda os coletivos, as comunidades infantis, certo? Esta ciência, ela tem também ganhado muito mais popularidade, muito mais espaço nas reflexões, nas formações, inclusive nos concursos públicos para professor no Brasil inteiro, justamente por quê? Porque ela traz fundamentos importantes para que a gente aprenda a pensar e fazer educação infantil de outra forma. Não sei se você sabe, mas quando nós falamos que as crianças são sujeitos, esse termo sujeito é um termo sociológico. Qualquer dia eu preparo um conteúdo bonito só sobre sociologia da infância para você compreender exatamente todos os pontos. Mas muitas coisas que nós falamos atualmente, não é? Nessa pedagogia mais renovada, essa pedagogia mais participativa, por exemplo, que defende a observação e a escuta dos bebês e das crianças, observar e escutar significa estar interessado, reconhecer o sujeito como um sujeito que mereça este respeito, este interesse, esta pesquisa. Significa o quê? Que há uma busca pela valorização das culturas infantis que foram tão silenciadas e que são até hoje em diferentes espaços. Ainda hoje eu conversava com um parceiro de educação a respeito da invisibilidade da infância na sociedade contemporânea. E se a gente pega, por exemplo, estudiosos como Felipe Arias e outros tantos, nós vamos observar que desde a idade média as crianças são invisibilizadas pelos adultos. E aí, neste bate-papo pedagógico que eu tinha com este colega, com este parceiro de profissão, eu perguntei assim para ele: você sabe sobre a moda tal mãe, tal filha? É uma coisa nova? Não parece assim super contemporâneo, super novo? Ele disse: sim, eu sempre vejo, não é? As crianças vestidas como os pais, como as mães. Parece uma coisa criada agora. Os estudiosos, a respeito do lugar que a sociedade, que os adultos colocam a infância, nos mostram que não tem nada de novo. Na verdade, nada se cria, tudo se copia. Já em tempos remotos, os adultos tinham o hábito de vestir as crianças como miniatura de adultos. Isso mostra o quanto nós adultos nos sentimos no direito de fazer das crianças aquilo que a gente bem quer. Quando falamos, portanto, né, intencionalidade educativa, nós vamos resgatando todos esses conceitos, esses estudos, para compreender que o papel do adulto nesse processo educativo é garantir as condições para que bebês e crianças vivam aquilo que lhes é de direito educacional, como cidadãos. Entende isso ou não? Então, olha só, o papel da professora, o papel do professor, que tem clareza de seu importante lugar na prática de educação infantil, vai se colocar neste lugar daquele que assessora as crianças e cria as condições para que estes sujeitos se encontrem com o mundo. E aí a tua intencionalidade, claro, ela vai se articular aquilo que nós temos como elementos que fazem parte do planejamento. Então, intencionalidade educativa no uso do espaço. Um exemplo seria organizar o espaço da sala de referência, os espaços internos da escola e externos também, de modo que bebês e crianças pudessem viver com autonomia. Você já ouviu dizer aquela máxima que os bebês têm agência? E o que será agência? Os bebês, mesmo bem pequenininhos, eles têm projetos próprios, olhar próprio para o mundo,
decisões que tomam, sentimentos, interesses e estabelecem suas estratégias para alcançar os seus objetivos. O que acontece é que nós adultos não sabemos coletar esses indícios, analisá-los, interpretar para conhecer esses sujeitos. Então, quando nós falamos de intencionalidade no espaço, eu preciso organizar esse espaço à medida que penso o que é de direito dos bebês e crianças viverem na escola. Um exemplo seria viver movimentos amplos, se movimentar sem precisar ficar na fila, sem precisar cantar piuí, abacaxi, olhe o chão para não cair. Lembra? A fila que muita gente ainda defendia, as crianças precisam fazer fila na escola, sabe por quê? Porque já vão aprendendo, ficar na fila do INSS, na fila do banco, na fila do não sei o quê, quando forem mais velhos. Não é nada disso, porque a importância da vida e da infância é no aqui e no agora. Então, quando eu organizo o espaço, a partir da intencionalidade de promover os movimentos amplos, a exploração, a pesquisa e as diferentes interações infantis, eu vou colocar os objetos no baixo. Eu costumo dizer que as escolas de educação infantil precisam organizar as prateleiras, os armários, todos da metade da parede para baixo. Nunca da metade da parede para cima. Porque é muito mais fácil o adulto se abaixar, como fez Mário de Andrade para conversar com as crianças, do que uma criança tentar ficar na ponta do pé para chegar e atingir o universo dos adultos. Percebe, então, quando eu crio as condições com os materiais acessíveis, com materiais diversos, com possibilidades de materiais de todas as ordens, de todos os tipos, claro, preservando sempre pela segurança, mas eu garanto essa multiplicidade. Agora, quando falamos em intencionalidade, não cabe a mim, nem a você, como adulta ou como adulto da história, destacar ou apontar, querendo prever o que as crianças, os bebês farão quando se encontrarem com estas coisas do mundo. Que experiências eles viverão? Eu não consigo estabelecer previamente, porque o encontro de um sujeito com algo do mundo, com uma materialidade, com este copo, por exemplo, o encontro do sujeito com o objeto tem a ver com o quê? Com narrativas internas, com experiências vividas, com bagagem cultural, não é? Com a própria singularidade de cada um de nós. O copo pode ser o mesmo, porém, pessoas utilizando esse copo viverão experiências diferentes com este mesmo objeto. E aí, quando a gente padroniza a experiência, achando que vamos estabelecer que através da experiência com copos, bebês e as crianças desenvolverão esta aprendizagem, etc., nós estamos negando a multiplicidade e a singularidade do sujeito. Percebe isso ou não? Olha só, tudo isso para a gente entender sobre intencionalidade educativa, que é super, super importante, um tema super atual. Outro ponto importantíssimo, quando falamos também neste conceito, quando levantamos essa temática, nós temos que pensar que o ser humano naturalmente constrói o seu conhecimento de modo integrado, de modo articulado. Então, desde que a gente levanta da cama de manhã até no último minuto, antes de dormir, nós estamos vivendo experiências que integram a linguagem, o movimento, a cognição, não é? O sentimento, as emoções, o raciocínio lógico, a capacidade de comunicação, mesmo que ainda sem a fala, quando nós falamos dos bebês, enfim. Nós não vivemos socialmente experiências só de linguagem,
experiências só de abordagens visuais, experiência só de raciocínio lógico, experiência... Não se vive isso. E a escola, principalmente as escolas que ainda têm essa prática mais tradicional e os professores que ainda têm essa prática extremamente tradicional, acreditam que estabelecer esta separação, o que eu chamo de hora disso e hora daquilo. Então, a hora de brincar, a hora de pintar, hora de desenhar, hora de brincar com o monta-monta, hora de assistir o vídeo, hora de não sei o quê, é uma sucessão de hora disso e hora daquilo que prova no dia a dia da prática pedagógica o quanto nós ainda não conseguimos compreender que a fundamental intenção do professor deve ser garantir experiências provocadoras de modo integrado que articulem os conhecimentos da vida, os conhecimentos da ciência, os conhecimentos da dimensão social, emocional, cultural, porque esses fazem parte do dia a dia dos humanos, sejam eles adultos ou bebês e crianças. E aí a gente fica pensando, nossa, professora, mas isso é muito difícil. Porque assim, eu sou cobrada na escola que tenho que fazer o meu planejamento e tenho que atender às necessidades. Ok, planejamento nunca vai deixar de existir. E não é porque estamos falando de uma pedagogia participativa, de uma pedagogia da infância, não é porque estamos falando da transformação do trabalho pedagógico que nós vamos trabalhar de modo aleatório com as crianças ali abandonadas pedagogicamente, fazendo o que lhes der na telha. Não é sobre isso, não é sobre o abandono pedagógico. Não é sobre não saber o que se propõe. Então, primeiro passo, tenho que assegurar que a escola de educação infantil, através do meu planejamento pedagógico, seja um tempo e um espaço que favoreça a descoberta do mundo como a nossa linda, afetuosa e tão inspiradora Madalena Freire nos ensinou, com aquele livro maravilhoso, A Paixão de Conhecer o Mundo. É isso, esse é o seu papel como professora, trazer o mundo, não é, ao alcance das crianças na escola de educação infantil, para que elas possam, através da exploração, da pesquisa, dos movimentos, da interação, da brincadeira, de todos os outros aspectos, que elas possam, então, se encontrar com o mundo. Qual é o seu papel quando este encontro está acontecendo? Dar um passo atrás. Sim, sair de cena. E por que sair de cena? Justamente porque no momento em que os bebês e as crianças estão ali, se encontrando com as condições intencionais que você preparou, o seu papel é observar, é praticar a escuta que percebe os processos infantis para conseguir compreender como estes sujeitos vão vivendo todas essas experiências e quais dimensões de toda a complexidade humana estão ali sendo utilizadas, favorecidas, potencializadas e, portanto, acontecendo aprendizagem e desenvolvimento, é claro. Observa como é muito mais sobre vida, como é muito mais sobre articulação escola e vida, como é muito mais sobre uma escola menos burocrática, um fazer pedagógico muito mais ligado às questões relacionadas à vida e ao conhecimento da infância. Por isso, quando falamos de intencionalidade, anota, por favor, porque é muito importante, nós estamos falando de construção de uma outra didática pedagógica, um outro jeito de ser professor e um outro jeito de acolher a infância, de receber a infância. Falando sobre esta
outra pedagogia, pedagogia participativa, renovada, progressista, não é? Própria pedagogia da infância, não importa o nome, mas essa pedagogia que nega a escolarização, que nega a transformação dos bebês e das crianças em alunos, como diz Ana Lúcia Goulart de Faria, não é? Em alunos no masculino genérico, como se todo mundo fosse igual. Esta outra pedagogia, ela impõe a construção de uma outra identidade pedagógica. Sim, se eu não reconstruo a minha identidade pedagógica, eu realmente terei muita, mas muita dificuldade de trabalhar com este conceito de intencionalidade educativa sem colocar o pezinho ali na linearidade do objetivo e atividade. E o que é, afinal de contas, não é, esse adulto nessa perspectiva, nesse novo momento, nesse novo jeito de pensar? O adulto é exatamente aquele que cria as condições, aquele que investiga as infâncias, os bebês, as crianças, aquele que, ao invés de ensinar apenas, ele tem muito mais desejo de aprender as importâncias desse tempo tão singular da vida que é a primeira infância. Como as crianças veem o mundo? Já pensou, por exemplo, em oferecer para as crianças equipamentos, não é, como máquina fotográfica, celular, tudo que possa lá filmar ou tirar uma fotografia, sem direcionar o olhar? Vamos pensar, e eu já vi isso de um professor super maravilhoso, um professor de berçário, que eu fiquei encantada, porque ele, há muitos anos atrás, já pensava e fazia dessa forma. Objetos, equipamentos que permitam que estas crianças, que esses bebês possam captar suas importâncias no espaço. Então vamos pensar, por exemplo, numa festa de aniversário, sempre tem alguém lá tirando fotografias. Essa pessoa que está fotografando, ela está fotografando aquilo que é importante em sua própria perspectiva, que não significa que é importante ou que seja significativo para todo mundo, mas ela está captando a imagem a partir do seu próprio olhar, da sua própria percepção. Quando nós oferecemos esses equipamentos às crianças, por exemplo, nós estamos lhes dando a oportunidade de interagir com o mundo através de sua própria percepção. E uma outra e fundamental possibilidade, a possibilidade de você, professora, como adulta, compreender quais são as perspectivas e importâncias dos bebês e das crianças. Percebe isso? Então, falando em intencionalidade e em pedagogia participativa, nós estamos falando o tempo inteiro disso, desse adulto que deseja menos controlar, desse adulto que deseja menos impor, desse adulto que deseja menos prever, antecipar aprendizagens e desenvolvimentos, e desse adulto que quer acompanhar para compreender quais são os processos que estes sujeitos de pouca idade estão vivendo e como eles vivem. E aí nós entramos, claro, na seara dos registros, na seara da documentação pedagógica, que sem dúvida nenhuma é tema para mais um bate-papo pedagógico daqueles de deixar a gente com o cabeção pedagógico no modo turbo ativado e pensando, nossa, quanta coisa eu ainda preciso saber para me tornar realmente um profissional antenado, com os conhecimentos aí atualizados, um profissional realmente que compreenda a respeito de educação. Olha que coisa linda. Nós precisamos, portanto, lembrar que toda essa questão, a mudança do olhar de objetivo para a intencionalidade, não é? O papel do adulto, que não só ensina, mas também aprende, deseja aprender através da observação, da escuta, porque aí ele vai ajustando as suas intencionalidades. Nós temos que pensar que o papel do adulto não é desprezível ou substituível.
Nós precisamos estar na escola com os bebês e com as crianças, porque desde o nascimento, não é, ainda lá no seio familiar, nós todos temos o primeiro contato com a cultura, com a sociedade, não é, com os modos de viver do nosso povo através da primeira instituição socializadora, que é a família. Esse processo educativo e de socialização, ele vai sendo complementado, ele vai sendo ampliado, ele vai sendo muito mais, vamos usar aqui um termo como nos inspira a usar Sueli Melo do Amaral, ele vai sendo muito mais sofisticado com a ação intencional da escola. A ação planejada, fundamentada, aquilo que acontece todo dia, aquilo que é refletido, que é debatido, não é? E aí, então, quando a gente pensa que bebês e crianças são naturalmente sujeitos de interação, nós vamos entender que não estamos falando que o papel do professor na escola é menos importante nessa abordagem. Nós estamos dizendo que esta importância é de outra natureza. A importância de criar as condições, a importância de oferecer as possibilidades de modo intencionalmente proposto. E aí você pode perguntar, professora, toda vez que eu penso em intencionalidade, eu tenho uma dúvida. Como que eu sei o que as crianças precisam viver, o que elas precisam saber? Porque é tudo tão genérico. Eu não achei ainda ninguém que conseguisse me explicar. Eu leio, por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e ali ela diz que as crianças têm os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e que esses direitos precisam, não é, se articular aos campos de experiência. Então, eu tenho que preparar as atividades, as experiências de modo intencional para atingir esses campos de experiência e esses direitos de aprendizagem? Isso é uma dúvida muito comum. E a resposta é não. Entendeu isso? Ou não? Não, não e não. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, principalmente na Base Nacional Comum Curricular, que ainda é tão, né, pouco conhecida e, claro, muito nova, de 2017, ainda não deu tempo de se familiarizar, de aprofundar o olhar para tudo que ela traz, né? Nós precisamos entender o seguinte: quando falamos de direitos de aprendizagem e de desenvolvimento na BNCC, nós estamos falando exatamente aquilo que é o básico, não o mínimo, o básico para um desenvolvimento pleno de 0 a 5 anos de idade. O básico que todo cidadão precisa para atingir esse desenvolvimento pleno, certo? Todo direito se impõe como uma responsabilidade para aquele que tem a obrigação de oferecer, no caso a escola, as redes públicas de ensino. Muito bem. Quando a BNCC trata a respeito dos campos de experiência, nós temos que pensar na origem deste conceito, e eu vou dar uma palhinha aqui bem rapidinho, porque senão a gente foge do nosso tema, mas eu já prometo que vou trazer um conteúdo específico para te contar a origem do conceito de campos de experiência, como ele nasceu, através de qual exercício pedagógico de adultos, e quero te contar que, claro, esse conceito ele não nasceu do nada. Ele é um conceito que nasce na experiência pedagógica da cidade de Reggio Emília, e conceito esse que passou a incorporar as diretrizes curriculares de lá, por exemplo, por tamanha importância que ele tem para que as escolas, os adultos, o próprio poder público e a sociedade compreendessem sobre aquilo que é realmente a educação de criança pequena. Então, quando falamos, não é, de saber o que propor, se a gente olha, por exemplo, para a BNCC, sem toda essa compreensão, sem esse olhar mais crítico e mais aprofundado, a gente acredita, sim, que os campos de experiência nada são
não são nada mais do que disciplinas, alguma coisa muito parecida com disciplina que eu tenho que ir lá, segunda-feira, garantir, não é, que as crianças vivam o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Na terça-feira, o pensamento, a fala, a linguagem, por aí vai. E não é nada disso, porque volto a dizer que todas as dimensões dos saberes humanos, elas acontecem de modo integrado. E, portanto, estas experiências apontadas na BNCC, elas são importantes como um guia, como um roteiro, mas não um roteiro como receita, só para a gente se encontrar, não é? E saber o que temos que oferecer, mas, basicamente, nós temos que entender que tudo isso deve ocorrer de modo integrado, porque quando uma criança está ali brincando no parque com os seus colegas ou sozinha, ali ela está vivendo uma experiência de corpo, de mente, de sensação, de emoção, de linguagem, de imaginação. E não significa que quando ela está ali mexendo na areia, por exemplo, que só esteja em questão a dimensão sensorial, não é? Então, como saber o que oportunizar? A gente pode partir da BNCC, deve partir, porque a BNCC é um referencial curricular obrigatório, certo? Então, nós devemos partir da garantia de direitos. Direito de participar. Então, eu tenho que ter esta intenção de garantir contextos nos quais as crianças têm a oportunidade de participar. A participação não se dá só quando eu quero. Eu não deixo o outro participar só quando me convém. A participação é uma opção, um jeito de ser e de viver no cotidiano. Então, as crianças são convidadas a participar do planejamento, das decisões de gestão da escola, as crianças são convidadas a participar do planejamento dos festejos da unidade educacional, as crianças são convidadas a participar na resolução de conflitos, sim. E é só a gente observar a criança em casa, na rua, na escola, em tudo quanto é lugar. Aconteceu um conflito, você pergunta assim, escuta, como vamos resolver? Ele sempre tem uma boa teoria, uma boa sacada, uma boa saída para resolver. Mas a gente acha que as crianças não sabem ou precisam da intervenção do adulto o tempo inteiro para resolver conflito. Então, se eu sei que as crianças têm direito à participação, eu já sei que desde o começo do ano até o final e todo santo dia eu preciso garantir as condições de participação em diferentes espaços. E não tem aquele momento que eu participo e aquele momento que não, agora não é hora de participar. Entende? Então, isso é muito importante. Portanto, quando nós falamos de intencionalidade, você está percebendo que o foco do planejamento pedagógico muda? Eu passo a focar no planejamento do contexto. Anota isso, cabeção pedagógica. É planejamento de contexto, das condições temporais, espaciais, materiais e relacionais em que os bebês e as crianças viverão eles suas experiências. É como se eu fosse a responsável por construir o cenário, as condições favoráveis para este encontro criança e mundo. Esse contexto, claro, vai se dando à medida que eu vou aguçando o meu olhar, tanto para aquilo que é de direito dos bebês e crianças, tanto para aquilo que eles próprios vão me mostrando, não é? Que é o seu interesse, que é a sua necessidade, que é a sua capacidade, a sua curiosidade. As crianças mostram isso para a gente o tempo inteiro, mas nós ainda não sabemos compreender profundamente para valorizar e favorecer outras possibilidades de continuidade disso tudo. Então, intencionalidade educativa tem a ver com a transformação do trabalho pedagógico, não só do fazer, mas do pensar, tem a ver também com a mudança da prática escolar,
escolarizada para uma prática mais de vida, mais conectada com a realidade, com a prática social, com aquilo que realmente o ser humano, seja adulto ou criança, precisa para desenvolver-se, para aprender, para construir saberes sobre esse mundo. E nós não podemos esquecer que tudo isso passa a fazer muito sentido quando a gente pensa assim: quem são os bebês e as crianças? São sujeitos recém-chegados neste mundo. Aquilo que para nós adultos, para mim, para você, para as outras pessoas, não é? Parece tão comum e tão óbvio, para as crianças tudo isso é um grande brinquedo, um grande cenário a ser investigado, a ser compreendido. E aí é só você pensar que as crianças provam isso. Isso não é teoria, isso é prática, isso é conexão com a infância. Muitas vezes, principalmente, né, famílias que têm filhos pequenos ou que são amigas de famílias que têm essas crianças pequenas em casa, trocam ideias, informações, e todo mundo fala sobre a criança, é muito legal. Vez ou outra alguém diz assim: ah, e fulano de tal, como é que tá a criança? Ah, tá bem, tá ótimo, tá maravilhoso. Tá naquela fase do porquê, menina. Nossa, não aguento a fase do porquê. Ele quer saber o porquê de tudo. E por que uma criança quer saber o porquê de tudo? É justamente porque ela chegou recentemente neste lugar que você já está faz um tempo, neste lugar que você já teve todas as curiosidades em compreender, que você já teve tempo e apoio para compreender, e essa criança agora está vivendo toda essa trajetória. O importante ao considerar isso é você pensar que não se trata de fazer com que as crianças compreendam o mundo a partir da ótica do adulto, e sim o adulto garantindo as possibilidades necessárias para que as crianças possam construir suas próprias impressões, sentimentos e, portanto, suas experiências, certo? Muito bem. Olha só, ufa, quanta coisa, não é? E, ó, quero te contar uma questão, um detalhe muito importante. Quando a gente fala de intencionalidade educativa, tudo isso que eu trouxe aqui é só o comecinho de uma imensidão de coisas que nós precisamos estudar, aprender, refletir, ter muito claro para melhorar e muito a nossa prática pedagógica, para construir a nossa jornada de aprovação lá em concurso público da carreira educacional, principalmente quem está focado na educação infantil, e, sobretudo, para conseguir compreender o porquê das coisas na hora de estudar, fica muito mais fácil. Eu tenho esta necessidade. Eu só consigo me sentir confortável e utilizar todo o meu potencial quando eu entendo o porquê e o que eu estou fazendo. Aí eu consigo, eu pego o fio da meada e vou embora. Então, imagina você ter que colocar lá no teu planejamento sobre intencionalidade sem saber nem o que é e qual a diferença entre intencionalidade e objetivo. Por isso que eu quis trazer esse conteúdo aqui, porque eu sei que dialoga muitíssimo com o momento que nós estamos vivendo aí na pedagogia da infância e na sua construção aí no território brasileiro. Então, só para a gente recapitular, já estamos chegando ao finalzinho. Hoje nós estudamos a respeito, né, da diferença entre intencionalidade e objetivo na construção do planejamento pedagógico, na educação infantil. Nós situamos, né, a chegada e o uso desse conceito de intencionalidade na pedagogia da infância, uma pedagogia renovada, participativa, que é contra as pedagogias tradicionais. Dentro dessa pedagogia da infância, adultos e crianças têm os seus papéis também percebidos de modo diferente. Então, não é só o adulto que determina, não é só o adulto
que interessa, a gente passa a dar muito mais valor, dar muito mais espaço para as culturas infantis e para fazer isso, claro, nós queremos exercitar a observação, a escuta, que é uma ferramenta de pesquisa pedagógica para entendermos quem são os bebês, as crianças e quais processos eles vivem quando estão aprendendo e se desenvolvendo, é claro. Além disso, eu trouxe aqui exemplos muito interessantes e bem práticos de como elaborar um planejamento pedagógico pensando em intencionalidade educativa. Utilizei a Base Nacional Comum Curricular, lá os campos de experiências, também os direitos de aprendizagem, ainda tão pouco conhecidos e muitas vezes mal interpretados por conta dessa ideia que nós temos de currículo disciplinar. E a educação infantil, na verdade, ela sofre muita influência, histórica do ensino fundamental. Nós aprendemos no ensino fundamental o currículo disciplinar, que já é altamente questionado e debatido, e se busca meios de transformar isso num currículo interdisciplinar. E aí nós trouxemos essa mentalidade para a educação infantil e organizamos o nosso planejamento em hora disso, em hora daquilo, como se bebês e crianças aprendessem em caixinhas, tudo separado, e os estudos sobre aprendizagem e desenvolvimento humano nos mostram que não é nada disso. E, por fim, claro, falamos a respeito de alguns dos principais fundamentos teóricos dessa pedagogia renovada, que traz a intencionalidade educativa como um dos seus pilares na renovação do processo de planejar, que é a sociologia da infância. Trouxe aí a abordagem pedagógica, pequena pílula, só um pouquinho da abordagem de Reggio Emilia e de Loris Malaguzzi, para que a gente pudesse entender, junto, claro, com Madalena Freire, quais são os meandros e os ingredientes de todo esse caldeirão pedagógico da pedagogia da infância, que ferve, que torna-se cada vez mais importante e urgente de ser conhecido por nós, de ser desvendado, para que realmente a gente possa desenvolver aquilo que temos que fazer no dia a dia, nas escolas e também, claro, nos preparar sempre e a todo momento para o próximo concurso público da nossa região, porque nada mais justo do que estudar e conseguir um lugar ao sol lá na carreira do Magistério Público Municipal, certo? Muito bem. Olha, antes de finalizar, eu quero contar uma coisa rapidamente sobre o que nós vamos trabalhar, estudar, pensar, refletir e esmiuçar no nosso próximo episódio. Olha que coisa linda! No próximo episódio, nós vamos falar sobre planejamento pedagógico na educação infantil. Afinal de contas, planejamento como atividades ou como experiências. Olha que coisa linda! Provocador, não é? Então se prepara e aí já reforço o convite para que você nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, professora Renata Glória, se inscreve no canal do YouTube Pedagogia Podcast, que é para você acompanhar tudo que a gente produz e compartilha por lá e, claro, ficar antenada na liberação do próximo vídeo, do próximo episódio do podcast, que será sobre planejamento na educação infantil, atividades ou experiências. Ufa, chegamos ao fim, meu cabeção pedagógico preferido. Salve, salve, saudações mais uma vez dessa professora que vos fala. Muito obrigado por estar aqui comigo, por ter chegado até o final, e eu espero que de verdade esse conteúdo tenha feito todo sentido para o avanço do teu conhecimento. A gente se vê na próxima, tá bom? Até lá!